Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com o tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. O intuito desse vídeo é resolver um problema para determinar a equação do movimento de um sistema de 1 grau de liberdade que engloba rolamento puro, rotação pura e translação. Para tanto, a gente vai utilizar a mecânica analítica. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai tratar de um problema aqui que envolve 3 tipos de movimento em mecânica, né? Que é a rotação pura, a translação e o rolamento puro. Então, dentro de um exercício, a gente vai ter essas três ocorrências. Então, se a gente entende esse tipo de exercício aqui, para a gente estender para outras aplicações, fica muito facilitado. Então, bora tentar aqui passar para vocês a melhor forma de a gente tratar essas ocorrências. Bom, o sisteminha é esse aí. Qualquer livro de vibração vai ter esse tipo de exercício aí. Então vamos lá, o que é esse exercício? Aqui eu tenho um disco ou um cilindro, né? Pode ser um cilindro também, que rola, porque aqui não é sobre essa superfície horizontal, já adiantando que não tem deslizamento, ou seja, o atrito aqui é atrito de rolamento só. Tenho aqui na quina desse degrau aqui, eu tenho um pivô que tenha uma polia escalonada, né? Tem uma polia escalonada. Então tem uma polia com diâmetro e um segundo diâmetro para conectar esse bloco aqui, esse bloquinho. Então vamos lá. Eu já adianto que esse bloco aqui ele passa pelo movimento de, né? Qual que é a ocorrência aqui? O rolamento puro. Aqui, como está um pivô fixo, aqui é rotação pura. E por fim eu tenho uma translação pura aqui desse bloquinho, que ele translada na vertical. E eu tenho aqui os elementos acoplados, né? Aqui eu tenho o amortecimento, aqui eu tenho a rigidez aqui embaixo também para esse bloco. E tem as hastes rígidas, né? Aqui são hastes rígidas e aqui na vertical haste rígida também. Então as propriedades estão aí colocadas, seja massa, inércia, os raios, respectivos raios, né? E já está colocado aí também as coordenadas que eu quis batizar, né? Aqui, esse X, ele descreve o movimento do centro geométrico desse disco. O θ, a rotação. O φ, a rotação desta polia amarela escalonada. E, por fim, a coordenada Y, ela governa o movimento desse bloco, que translada na vertical. Então, vamos lá, mãos à obra, né? O sistema animado fica dessa forma aí. É muito importante a gente entender como é que o sistema funciona. Porque às vezes a grande dificuldade, né, de resolver exercício é interpretar. Tá? Então, se a gente interpreta da forma correta, diminui bem a chance de a gente errar. Então vamos lá. Mais uma vez, sempre batizando os pontos notáveis, né, que são os pontos de ancoragem, os centros geométricos. Basicamente é isso, os pontos de ancoragem dos elementos e os centros geométricos. Então batizei dessa forma aí. Aqui é o ponto A é comum, porque está fixado na mesma parede, certo? Então vamos andar. Mais uma vez a gente vai lançar a mão do conceito de centro instantâneo de rotação, certo? Então perceba que instantaneamente o centro está parado ali. Andando aqui, a gente vai fazer análise cinemática. Mais uma vez, é mecânica analítica, não é diagrama de corpo livre, é análise cinemática. Então vamos construir. Explodir, né? Coloquei numa marquinha d'água ali o sistema respeitando o layout, isso é importante a gente fazer, respeitar o layout. Então vamos lá. A primeira coordenada X aqui, apesar dela estar aqui em cima, ela descreve o movimento aqui do centro desse disco aqui, tá certo? O θ, né? Eu quis que essa minha foto, né, ele girasse no sentido horário, nesse caso. A gente tem que perceber mais uma vez globalmente como é que estão conectadas as coisas. Essa haste aqui, ó, não está escrito aqui, mas essa haste é rígida e não tem massa. Então, se isso aqui gira movimento para a direita, ele vai obrigar essa polia amarela a girar no sentido horário também. Então, ela vai ter que girar como está aí. Ela obrigatoriamente tem que fazer esse movimento. E, por fim, também a haste vertical é rígida, então obrigatoriamente ela vai empurrar o bloquinho para baixo. Certo? Então, por isso que o sistema tem um grau de liberdade. Porque eu tenho 4 na verdade, né? Mas eu tenho um grau de liberdade só, porque todas elas podem ser escritas em função das outras. Então, uma pode ser escrita em função da outra. Então,
Eu tenho só uma coordenada independente, então por isso com grau de liberdade. Vou mandar aqui para o exercício não ficar longo e não ficar cansativo. Então tá aí, todos os pontos notáveis estão colocados aí para facilitar a nossa análise. Então, eu já fiz um vídeo anterior, a utilização do perfil de velocidade, né? Utilizando o centro instantâneo de rotação. Então o B está parado, ele vai formar um triângulo aqui de deslocamento. Então eu sei que o meu XC é o próprio X que está lá em cima já. Então pronto, já determinei XC. Lá na polia amarela, o XD ele vai se deslocar daquela forma para a direita, vai formar um triângulozinho, um perfil de deslocamento. Então XD é igual a X. Tinha que ser, não tinha como ser diferente. F também forma um perfil de deslocamento. Obrigatoriamente ele vai ter que se deslocar o mesmo que o Y deslocar. Então Y é igual a YF. E o YG está ali colocado diretamente. Então a gente tira algumas conclusões. Então a gente tira, pronto, está feito a análise cinemática. Não tem mais nada que ser feito na análise cinemática, nada. Mas muito importante, apesar de simplicidade. Então vamos descobrir aqui a deformação das molas e dos amortecedores, né? Mais uma vez, a importância de batizar os pontos. Então X, delta AC. Quem que é AC? AC é a molinha que tá, essa molinha aqui, ó. Eu sei que o XA é zero porque está pregado na parede. Então a deformação da mola é o próprio deslocamento de C. Então tá lá, ó. Deslocamento de AC, mola AC, X, ponto. Resolvido o problema da mola AC. HG, quem que é HG? Essa mola que está na vertical aqui, ó. H está parado e o G se movimenta. Então, vai ser o somatório aqui. Eu sei que é zero, o que está H. Então, a deformação dessa mola aqui é tão somente o próprio deslocamento Y. Tá? Importante. Agora, vínculo cinemático. Vínculo cinemático. Antes disso, se a deformação da mola AC é X, a velocidade pertinente a esse amortecedor aqui, como eles estão em paralelo, é a mesma. Tá? Então, minha velocidade AC é X ponto, a gente vai usar lá na frente. Vínculo cinemático, isso é importantíssimo, importantíssimo. Se você faz isso aqui bem feito, o resto é fazer conta mesmo. Então, aqui tem um pouquinho de análise. Então, quem que é XC? Como é que eu posso escrever XC e acoplar com θ? Eu sei que o meu XC, que é igual a esse ponto, que é o XD, e que é vezes o θ. O RD é o R do disco aqui, ó. R do disco, vezes o θ. Então tem o XC. E eu sei também que se o meu XC é igual a XD, o meu XD ele pode ser escrito como o raio da polia nesse ponto aqui, vezes o φ. Viu? Por que eu posso falar isso? Porque o XC é igual a XD, então tem esse vínculo. Eu sei lá, mais uma vez, anota tudo isso. XC é igual a XD, que é igual ao próprio X. Então eu posso falar que esses dois são iguais. Então eu igualo essas duas expressões aqui. Eu sei que RD θ é igual a RP φ. Então eu posso tirar φ em função de θ. Aí, ó, viu como é que tudo se acopla? A partir de uma eu escrevo a outra. Então eu sei que esse φ está relacionado com θ dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Então isso é muito importante. E também eu sei que o YF é igual ao YF é igual ao YG, a parte vertical, que é tão somente o próprio Y. Então eu sei que o Y também pode ser escrito como o raio, o Rzão da polia, né, vezes o φ. Então eu sei que o Y ele pode ser escrito em função de θ com essa relação aqui, ó. Então eu consigo acoplar todas as variáveis em função de uma única comum. Como eu quero escrever, não está escrito no enunciado, mas eu quero escrever também em função de θ essa equação do movimento. Então vamos ao cálculo das energias. Bom, mesma coisa, receitinha de bolo. Cálculo das energias potenciais. Energia potencial da mola AC é meio da rigidez dela, que é K2, ΔC ao quadrado. ΔC é X, então o meu V energia potencial elástica E de AC vai ser isso aqui. Mais uma vez, deixa o que é meio de um lado e o θ quadrado do outro, tá? A gente já viu isso em outro vídeo, para facilitar as coisas. Raciocínio análogo
Mola Hg, então vai ser meio da rigidez daquela mola, que é 1, K1, vezes ΔHg ao quadrado. A gente sabe que o ΔHg ao quadrado é o y ao quadrado. E a gente sabe também que o y vale esse bonde todo aqui embaixo, ó. Tudo isso para a gente escrever em função de θ. Então, a minha energia potencial elástica dessa molinha aqui, já escrita em função de θ, está aqui já feito, ó. Mais uma vez, meio de um lado, variável ao quadrado do outro. Continuando. Cálculo agora das energias cinéticas. Energias cinéticas, quem que tem massa aí? Todo mundo. Então, vamos a energia cinética do disco. Ali no caso, mais uma vez, como é um rolamento puro, que é uma superposição de translação com rotação, então a gente tem que fazer isso aqui. Aqui, esse primeiro termo aqui, essa primeira parcela, é a energia cinética de translação, que é a massa do disco e a velocidade do seu centro ao quadrado. E aqui a parcela relativa à rotação, que é o momento de inércia do disco em torno de C. Fazendo a migração aí para a variável θ, a gente chega nessa formulação aqui, ó. Tá toda já em θ. Então eu separo direitinho, como tem termo comum, meio de um lado, velocidade ao quadrado do outro. Aí você fica aquela coisinha lá dentro do parênteses que a gente vai utilizar mais facilmente. Bom, agora a energia cinética do bloco B, que é isso que está na vertical aqui, esse bloquinho azul. Que é simplesmente meio da massa dele, velocidade dele ao quadrado. Está lá, YG ao quadrado. Né, desenvolveu aqui. E já colocando em função de θ, fica com essa cara. Então já está tudo agrupadinho, mais uma vez, meio de um lado, velocidade ao quadrado do outro. Agora, por fim, de energia cinética da polia aqui, ó. A polia, e o centro de giro é o ponto E aqui, né, ó. O centro E. Por isso que eu coloquei Czinho aqui. E a velocidade angular, no caso, é esse φ ponto ao quadrado. Como já está o φ escrito dessa forma aqui, eu já agrupei, já separei meio de um lado, velocidade ao quadrado do outro. Está determinada a energia cinética da polia. E, em termos de energia aqui, a gente fazer o cálculo da função de dissipação de Rayleigh. Ou simplesmente função de dissipação, que é o termo relativo ao amortecimento, porque a gente tem um amortecedor agora. A gente sabe que a função de Rayleigh, D, é meio da constante de amortecimento do amortecedor, que no caso C2, vezes a velocidade dele ao quadrado. A gente já viu lá atrás que a velocidade de AC, ela advém do deslocamento AC, então é o próprio x ao quadrado. Daqui, ó. É a derivada disso aqui, ó. A derivada disso aqui. Então, fazendo isso aí e evoluindo, eu sei que o x, pelo vínculo cinemático, é RD θ ponto. Eu chego que minha função de dissipação é meio de C2 RD ao quadrado, θ ponto ao quadrado, já separadinho, meio de um lado do outro. Então temos aqui já todas as energias, todas. Então a gente vai fazer o quê? Calcular os termos da equação para aplicar a equação de Lagrange. Vamos lá. Então, se eu pegar lá a expressão da energia cinética total, né? Porque tem que somar todas elas, né? Tem energia cinética, disco, polia e bloquinho. Eu somei todas as energias e derivei já em relação a θ ponto, já deu isso aqui, ó, prontinho. Já deu pronto. Se tiver com dúvida, você volta o vídeo um pouquinho aí, você vai ver. É só somar aquelas energias todas lá. Aqui a derivada em relação ao tempo. Viu como é que é fácil? Aqui é só pegar e colocar um pontinho em cima do outro aqui, ó, porque a derivada temporal já está tudo pronto, não precisa ficar desagrupando, recuperando. A derivada da função de dissipação em relação à velocidade é simplesmente C2RD ao quadrado θ, um baixo grau, né, já está calculado ali. Derivada da energia cinética em relação a θ é zero, porque não tem nada em θ lá. Tem θ ponto, em θ, então é zero. Agora, a derivada da energia potencial em relação a θ, a gente soma todas as energias potenciais lá atrás, no caso das duas molas, e deriva em relação a θ. Fica esse bondezinho aí. E a gente pega o que agora? Substitui todo mundo aí, todos os termos da equação de Lagrange, a gente vai substituir lá na equação de Lagrange.
Né? Se eu faço isso, eu substituo, minha equação do movimento está aí, ó. Está escrita aí. Só substituindo a equação de Lagrange eu tenho aí. Lembrando que o termo segundo membro nulo, vibração livre. Ó, então, só relembrando, né, que tudo que multiplica, o bonde que for, viu, gente? Que multiplicar o termo de aceleração, a gente chama de massa equivalente. Tá? A gente chama de massa equivalente. Da mesma forma, para o amortecimento, tudo que multiplicar o termo de velocidade, a gente chama de constante de amortecimento equivalente. E por fim, o mais clássico, talvez o mais imediato, tudo que multiplica deslocamento, seja angular ou de translação, é a nossa rigidez equivalente. Então, gente, me excedi aqui, foi meio rápido, mas eu volto aqui e espero que tenha sido útil, né? Agradeço a atenção. É um exercício clássico. Eu vou resolver esse exercício também por Newton, viu? Próximo vídeo eu vou resolver por Newton e a gente vai ver que vai culminar exatamente no mesmo resultado. Como tinha que ser, né, gente? Então espero que tenha sido útil. Tentei fazer um vídeo mais rápido, mais leve, para não ficar cansativo. E espero que vocês gostem, compartilhem com seus colegas aí.